Vocês têm outra reunião depois de agora? Acho que não. Tem aula tem de matemática. Mas é 3h30, né, de matemática? Sim. Beleza, então dá tempo. Então vamos lá, eu vou iniciar aqui a apresentação. Qualquer coisa, no final, vocês perguntem as dúvidas de vocês. Certo. Pessoal, a gente hoje vai falar um pouquinho mais sobre os sentidos dos vertebrados. Na aula passada, a gente falou sobre a audição, e talvez a audição seja o sentido que mais tenha informações, né, para a gente falar por hora. Mas os outros sentidos também têm algumas informações interessantes. Então, a gente vai hoje falar sobre o olfato e o paladar. Esses dois sentidos, eles estão muito relacionados, então a gente estuda os dois geralmente juntos, certo? Então, o olfato é a nossa capacidade de sentir cheiro e o paladar é a nossa capacidade de sentir sabores, certo? Então, vamos lá. Pessoal, a percepção de cheiros e sabores, elas são extremamente importantes para que os organismos possam sobreviver, sendo inclusive uma questão de vida ou morte, né, para alguns organismos. Quando o organismo, por exemplo, sente o cheiro de alguma coisa, ele pode saber se aquele alimento ele vai estar bom para consumo ou se ele já vai estar apodrecido, né? Se ele tiver apodrecido, ele não pode comer porque já vai estar com a presença de bactérias muito grande lá e ele pode ser contaminado. Assim como o sabor também pode acusar isso, né? O sabor, quando você coloca uma coisa que tem o gosto de coisa podre, né? Você cospe logo fora. Por quê? Porque pode estar contaminado com bactérias. Na verdade, pode não, né? Deve estar contaminado com bactérias que vão fazer a decomposição daquele alimento. Então, para sentir o gosto das coisas, a gente tem algumas estruturas na nossa língua, certo? Essas estruturas são chamadas de papilas gustativas. As papilas gustativas, elas estão ligadas com neurônios que são sensoriais e eles vão transmitir até o nosso cérebro algumas informações que vão fazer com que a gente determine aqueles sabores. E aí, as papilas vão detectar 5 tipos de sabores diferentes. O sabor doce, né? Quando você coloca, por exemplo, açúcar na sua boca, aí você vai sentir um gosto doce, né? Sabor salgado, quando você coloca, por exemplo, sal na sua boca, né? Se você colocar sal na sua boca, você vai sentir um gosto salgado. É, o gosto amargo, ele tem uma característica que ele é um pouco duradouro, né? Quando você coloca alguma coisa amarga na boca, ela passa um tempinho na sua boca, né? Então ela tem um efeitozinho duradouro. Existem diversas coisas que provocam esse sabor amargo, né? Algumas pessoas, por exemplo, quando colocam coentro na boca, elas sentem um gostinho amargo, né? Algumas sentem mais, outras sentem menos. Mas existe sim essa diferença aí de sabores, né? Sabor E azedo. café? Oi? Café também. Sabor azedo, por exemplo, quando você come limão. Quando você come limão, você sente aquele gostinho azedo, né? Aquele gostinho que me dá uma travada assim no dente. E tem um sabor que é chamado de umami. Esse termo umami, ele vem do japonês e é um termo que significa saboroso, né? Ele é um sabor que complementa os outros sabores. Então, ele que vai dar aquela sensação de um gosto bom, né? Quando você come alguma coisa que tem um gosto bom, independente de ser doce, salgado, amargo, é porque você está sentindo essa sensação de umami, né? Que é esse gosto saboroso, né? Delicioso, saboroso. Enfim. Mas as papilas gustativas, elas também vão ter sensações táteis, né? Então, elas vão diferenciar aquilo que é duro, aquilo que é gelatinoso. Por exemplo, se você comer, você coloca na boca um osso, você sabe que o osso é duro, né? Algo gelatinoso, por exemplo, a gelatina, você come gelatina, você vai saber que aquilo ali não tem a mesma consistência de um osso. É, você também vai ter a sensação tátil de calor ou de frio, né? Pra você saber se aquela coisa tá quente ou fria. Quando você toma, por exemplo, um Nescau quente, né? Você sabe que ele tá quente, né? Porque quando ele encosta na sua boca, tem essa sensação tátil.
Ou se você prefere tomar ele frio, você também vai ter essa sensação tátil de frio na sua língua, certo? Então, as papilas gustativas, além de sentir os gostos, os sabores, né? Eles também vão ter essas sensações táteis, que vão dar informação sobre a consistência daquele determinado alimento. Já o olfato, ele vai possuir, o olfato, quando eu falo, ele vai possuir, o sentido como um todo, ele é regulado através de células que ficam no interior das narinas, certo? Então, lá nos nossos narizes, né? Lá dentro dos nossos narizes, vai ter algumas células que elas recebem substâncias químicas que são liberadas pelos alimentos ou por outras coisas, né? Pode ser um perfume, pode ser o cheiro de terra molhada, né? Tudo isso aí vai liberar algumas substâncias químicas que vão se ligar com essas células do nosso nariz, e aí ela vai mandar uma mensagem, né? Através de neurônios sensoriais para o nosso sistema nervoso. E aí a gente vai ter a capacidade de sentir o cheiro, né? Obviamente que tanto o olfato como o paladar, eles são construídos ao longo da nossa vida, né? Você, por exemplo, sentir um cheiro de uma coisa nova, completamente nova, que você nunca sentiu antes, você não vai conseguir reconhecer aquele cheiro. Você precisa saber primeiro de que é aquele cheiro, para você entender, para o seu cérebro poder interpretar o cheiro daquela coisa, certo? E o olfato, ele também vai ter uma interação muito grande com o paladar. O que seria essa interação com o paladar? A interação do olfato com o paladar é quando você vai comer, você sente o cheiro da coisa junto com o gosto. Então, essas duas partes aí, elas vão se complementar. Quando você está gripado, não é comum que você tenha dificuldade de sentir o gosto das coisas. Por quê? Normalmente, quando você está gripado, seu nariz está entupido, né? E aí você não consegue sentir o cheiro dos alimentos. Quando você não consegue sentir o cheiro dos alimentos, aí você tem dificuldade de interpretar o gosto também. Então, olfato e paladar, eles estão intimamente ligados. Eles estão ligados a ponto de você ter que sentir um cheiro para você sentir o gosto. Sempre vai ser assim? Não, às vezes você pode sentir um cheiro e você pode não sentir um gosto, né? Ou você pode sentir um gosto sem sentir o cheiro. Isso não é uma regra fixa, né? Uma coisa que tem sempre que acontecer. Não, mas normalmente o olfato está muito relacionado com o paladar, certo? Então, dentro das espécies de vertebrados, a gente vai ter uma variação muito grande do olfato, né? Alguns animais conseguem sentir cheiros com muito mais facilidade do que outros. Por exemplo, os cachorros, os gatos, eles têm capacidade de sentir cheiros muito mais do que a gente tem de sentir, né? Por exemplo, quando você coloca uma comida lá no fundo do quintal, o seu cachorro pode sentir o cheiro daquela comida lá no fundo do quintal. Por quê? Porque a quantidade de células, a quantidade de estruturas que recebem o cheiro no nariz do cachorro é muito maior do que a da gente. Então, ele tem uma capacidade de sentir mais cheiros do que a gente. Alguns organismos, eles possuem um órgão chamado de órgão de Jacobson. Esses organismos aí normalmente são serpentes e lagartos, né? Esse órgão de Jacobson é esse órgão que fica bem aqui, ó, essa estrutura vermelha aqui, ela fica pertinho aqui da cabeça da cobra, né? Vai ficar no céu da boca dela. Então, a cobra, ou o lagarto, né? Você já prestou atenção que eles colocam a língua para fora da cabeça, né? Eles colocam a língua para fora e ficam mexendo a língua assim no ar, mexendo assim, ó. Para quê? Para captar algumas substâncias químicas que estão presentes no ar, e aí ela coloca a língua para dentro. Quando ela colocar a língua para dentro, ela encosta a língua dela nesse órgão de Jacobson, né? Quando ela encostar a língua nesse órgão de Jacobson, aí ele vai interpretar os cheiros como se fosse um nariz, certo? Então a cobra, ela sente o cheiro através da língua, certo? Cobras e lagartos também. Ela vai sentir o cheiro através da língua. Ela vai passar lá a língua no ar e depois ela vai passar nesse órgão de Jacobson. E aí ele está conectado ao cérebro dele,
do animal, né? Através de nervos, né? Os nervos que são compostos por neurônios. Então, lembrem sempre, olfato, paladar, audição, visão, tato, todos eles estão intimamente ligados com o nosso sistema nervoso, certo? Então, pessoal, é isso aí, a parte de olfato e paladar. Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho. Diga. Assim, na questão de. É só fugindo um pouquinho do assunto, assim. É mais porque o senhor tocou nesse assunto da cobra ficar botando a língua pra fora pra poder sentir o cheiro e tal. Só uma dúvida, porque o cachorro ele tem nariz e tal, mas por que ele fica respirando só que com a boca aberta? Ah, bom, aí já é outra coisa que a gente tem que falar, que teria que falar de fisiologia dos animais, dos canídeos, né? É porque o cachorro, ele não tem glândulas sudoríparas, né? Ele não sua, ele não tem a capacidade de suar que nem a gente, ele não libera água pelo corpo dele. Então, para regular a temperatura interna dele, ele fica fazendo aquele barulho, botando o calor para fora do corpo dele. Se você pegar assim, colocar a mão perto assim, na boca do cachorro quando ele estiver fazendo isso, você vai ver, né, que é bem quente. Por quê? Porque ele está eliminando calor através desse arquejado dele, certo? Quando ele E faz a língua dele fica bem molhadinha. isso, porque tá uma temperatura muito grande. Algumas pessoas também fazem isso, né, para liberar, mas quando você está muito cansado, né, aí você começa a colocar para fora É o que a essa gente chama de temperatura. bocejar. Não, você já é quando você faz esse bocejar aqui é para você captar maior quantidade de ar, né? Quando seu corpo está precisando de mais ar, geralmente você está com sono, aí seu corpo está trabalhando menos, então você tem menos oxigênio disponível. Então você boceja para entrar uma maior quantidade de oxigênio no seu corpo. O Entendi. arquejado é quando ele fica fazendo, que é para liberar o calor que está dentro do corpo dele, certo? Alguma dúvida ainda? Professor, Oi. então, tipo assim, quando a pessoa pega corona, por que que ela Hum. fica sem o paladar e o... O Porque cheiro, né? gripa. O Porque olfato. gripa. É porque o. Não, não é porque gripa, não, ó. O corona, ele não provoca entupimento do nariz por causa de secreção, né? Por causa de muco. O que é que o corona ataca? Ele ataca o sistema nervoso. Então, ele faz com que seu neurônio sensitivo não mande a mensagem para o seu cérebro. Aí você não sente o cheiro, certo? Não é por causa que o nariz está entupido, não. É porque ele não tem como tipo assim, ele não, o neurônio fica impedido de trabalhar por causa do vírus, entendeu? Ah, entendi. Só um minutinho, pessoal. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas não saiam, porque eu vou anotar o nome de todo mundo que está aqui na reunião, certo? Não saiam ainda. Para quem está assistindo depois, tchau.